Ok, vamos falar então agora das notificações. Deixa eu atualizar aqui. A gente fez também aí uma modificação grande na parte de notificações. E vou abrir aqui o mesmo projeto e criar um formulário, que é uma aplicação bacana para a gente mostrar as notificações. Ok, então a novidade basicamente foi a adição do componente Sweet Alert nativo, né, no Script Case. Então você pode agora utilizar aí, esse componente de forma nativa. A gente já incorporou em todas as mensagens e alertas da aplicação. Então vou executar aqui um formulário simples para a gente visualizar. Ok, então a gente tem aqui os botões, botão deletar, a gente tem aqui a notificação tradicional, da forma que é hoje, certo? Essa é uma notificação do próprio browser, e aí a gente, se for adicionar também um novo, a gente tiver aqui, por exemplo, um campo obrigatório, ele vai trazer também aqui uma notificação tradicional, da forma que a gente utiliza hoje no Script Case, e aí se você acessar aqui a opção aplicação, configuração, vocês vão ver a nova opção aqui de habilitar o componente Sweet Alert. Então você vai habilitar aqui o componente Sweet Alert e vai informar aqui a posição, no caso do toast, né, quando ele estiver utilizando o toast das notificações, onde você vai querer posicionar esse toast, né, superior direito, superior esquerdo. Então vamos executar aqui para a gente ver o formulário com a nova notificação. Então, deletar, ele vai trazer agora aqui com o Sweet Alert já nativo, com o botão, né, de confirmação, no caso das mensagens do navegador. No caso das mensagens de notificação, né, a gente tem aqui, por exemplo, o campo obrigatório, vou tentar inserir, e aí ele vai trazer também aqui a informação de que é um campo obrigatório, e ele vai também marcar para mim qual é o campo, né, que está como obrigatório. Então, a gente vai poder utilizar aqui já padrão, como eu mostrei, nas opções do Script Case, e a gente vai poder utilizar também nas macros, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, se a gente tiver no Save, que é só para a gente ver o toast também, que eu não mostrei. Então, esse aqui é a mensagem do navegador, e esse aqui no Update é a mensagem do toast, que a gente configurou para mostrar lá do canto superior direito, certo? Ok, então essas são as opções já que vem como padrão no Script Case. E aí se eu criar, por exemplo, um novo botão, deixa eu criar aqui um botão de teste, aí um botão PHP, ele também vai dar suporte aqui para essa mensagem de confirmação. Então se eu colocar aqui uma mensagem de teste, e a gente colocar uma informação qualquer aqui no botão, deixa eu colocar aqui só um echo. Então, esse botão, ele também já vai dar suporte nativamente, sem precisar usar a macro, né? Então, eu criei aqui um botão de teste, ele vai trazer aqui já a mensagem utilizando o Sweet Alert, certo? E aí, como é que funciona com as macros? A gente tem 3 macros, né, Yuri, de mensagem. Tem aí a macro SC Alert, SC Ajax Message e Error Message, né? São as macros para você configurar as mensagens. Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos de como vocês vão utilizar com a macro. Deixa eu entrar aqui nos eventos. Pode ser aqui um After Insert. E aí, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor de ver. A gente tem os valores que podem ser passados como parâmetro, né, do Sweet Alert. Então, a gente tem aqui o valor position, aí pode ser top, top start, top end, aí dependendo de onde você quer posicionar a mensagem. A gente tem um tipo, que são alguns tipos já nativos do Sweet Alert, warning, erro, sucesso, info, question. Esses tipos aqui, eles vão trazer justamente já as imagens, né, ou a animação que a gente tem aí dentro nativa já do Sweet Alert. Então, você tem aqui os tipos.
Depois tem o timer, que você vai definir em milissegundos, ou seja, o tempo que a mensagem, no caso do tipo toast, que não tem botão, né? Quanto tempo ela vai ficar aparecendo na tela. A gente tem aqui o botão de confirmação, é um booleano, falso ou verdadeiro. O botão cancelar, né? No caso aqui é o botão OK, aqui é o botão cancelar, que a gente tem lá dentro do Sweet Alert. O tamanho e o rodapé, certo? No rodapé a gente vai poder configurar aí também com HTML. E aí a gente tem o texto para o botão de confirmação, o texto para o botão de cancelamento, né? E a gente tem também o padding, background color, e a gente coloquei aqui já a macro. No caso, a gente adicionou na macro um parâmetro a mais. A macro SC Alert antes, ela era só assim, você colocava a macro mais a mensagem, certo? Agora você vai colocar a mensagem e os parâmetros, se você quiser configurar os parâmetros, e dentro desses parâmetros você vai poder utilizar essas opções aqui acima. Isso tudo vai estar na documentação também, tá, pessoal? Então, só mostrando aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns parâmetros dentro fazer um array de parâmetros aqui, o título, a atenção, a posição, sucesso e um botão de confirmação. E aqui a mensagem incluído com sucesso, passando os parâmetros. E aí, se a gente tentar incluir aqui um registro qualquer, ele vai informar aqui, incluído com sucesso. Isso em forma de alert, né? Pode ser também em forma de toast. Deixa eu colocar aqui com toast. Então, basicamente é a mesma informação, mas aí, ao invés de colocar ele em formato de alert, ou seja, com o botão de confirmação, eu posso colocar ele também, no caso aqui, ainda em formato de alert, mas com um timer para ele fechar sozinho, sem um botão para ele fechar sozinho, né? Ainda não é o toast esse. Então, é um outro exemplo. Eu vou adicionar aqui determinado registro e aí ele vai aparecer incluído com sucesso, mas vai desaparecer depois de 5 segundos. Então, ele veio aqui sem um botão. Então, é outra forma de utilizar. Cadê? Deixa eu ver aqui o exemplo com toast. Ok, esse aqui. Um outro exemplo aqui com toast, só que esse aqui ele tá sem o timer. Deixa eu colocar aqui também o timer para ele desaparecer. Ok, então ele vou utilizar agora aqui o exemplo com toast, certo? Então ele diz aqui que o toast é sim, e um timer de 5 segundos para ele mostrar a notificação e depois de 5 segundos desaparecer. Ok, então adicionar um novo, e aí ele vai mostrar aqui inserido com sucesso em formato de toast, e eu posso posicionar aqui como eu quiser e desaparece depois de 5 segundos. Então são formas que você tem aí para utilizar dentro com a macro SC Alert. A gente pode utilizar também com o botão com o evento Ajax, né? No caso, com o evento Ajax, antes dessa versão, a gente só podia utilizar a macro SC Error Message, né? Só que agora a gente vai poder utilizar também a SC Alert, né, Yuri? Correto? Então, vamos colocar aqui um evento Ajax. Deixa eu apagar esse aqui para não confundir com o outro exemplo. E aí, vou criar um evento Ajax. E aí, o evento Ajax pode ser no produto também, on change. E aí, dentro do evento Ajax, você pode utilizar ele com a macro SC Alert, né? Ou seja, tenho aqui um outro exemplo com o botão OK, certo? Ele em formato de notificação, ainda não é no formato toast. Então, ele vai vir aqui esse alert com erro, do tipo erro, dentro do evento onChange. A gente vai executar aqui. Ok, novamente adicionar um novo. E aí, como ele está no onChange, se eu tiro aqui, ele já vai me informar aqui o erro, certo? Então, aqui eu estou utilizando ele com a macro SC Alert e a configuração aí que eu defini lá dentro dos parâmetros.
E eu tenho ainda como utilizar com a macro SCR Message, né? No caso com a SC Ajax Message, que aí vai ser parecido, a diferença é só a forma que a gente vai colocar os parâmetros aqui. A Ajax Message não tinha todos esses parâmetros, aí é só você adicionar aqui o parâmetro do Sweet Alert, ou seja, se vai utilizar toast, sim ou não, a posição do toast, se vai ser de sucesso, qual vai ser o tipo do evento, dentro daqueles parâmetros lá que a gente selecionou, certo? Então, vamos salvar aqui. Novamente no onChange, só que agora com a Ajax Message, né? A gente vai adicionar um novo, no caso está no onChange, se eu tirar o foco do campo, ele já mostra aqui a mensagem, certo? Então, tem várias possibilidades de você utilizar com as macros e deixar aí essas notificações um pouco mais dinâmicas. Acho que foi realmente uma das coisas mais bacanas aí da versão, essa questão das mensagens com Sweet Alert, já dá uma cara completamente diferente para as notificações, né? Ok. Deixa eu ver aqui perguntas sobre as notificações. Na macro do Sweet Alert, dá para executar funções ou redirecionamento no caso de confirme ou não? Aí você vai fazer isso na macro Ajax Message, né? Sweet Alert, realmente o intuito dele é só questão de mensagem. Como nós adicionamos várias opções na macro Ajax Message e a própria Ajax Message tem essas opções na própria documentação, vocês podem estar observando que tem a opção de redirecionamento, então você pode incorporar esses parâmetros novos que adicionamos na macro Ajax Message para estar aplicando também lá na Ajax Message. Na SC Alert a gente primeiramente colocamos essas configurações, que isso nos vai dar liberdade para futuramente adicionamos mais opções, né? Como o próprio componente concede esse suporte para essa biblioteca, e a gente vai também estar adicionando, mas para essa versão agora que nós iremos liberar, vai estar com essas configurações que Márcia acabou de mostrar e vamos estar trabalhando também. A Erro Message também ele vai dar o mesmo efeito como se fosse de campo obrigatório que Márcia mostrou. Então a SC Erro Message, ela é só você, não precisa adicionar nenhum parâmetro não. Você não precisa adicionar nenhum parâmetro como a Ajax Message e a SC Alert. Ela por default é só habilitar a opção de Sweet Alert e por default o script case já vai fazer a mensagem, já faz a transformação como se fosse de um campo obrigatório, como Márcia mostrou. Então, agora lembrando que para usar esses recursos, tanto da macro, Ajax Message, do Sweet do SC Alert, aquela flag lá em aplicação configuração, usar Sweet Alert, precisa estar habilitada. É só essa informação aí que a gente pede aí, que na hora quando você estiver no seu desenvolvimento, utilizar a macro, mas não esquecer de habilitar aquela opção na própria interface. Ok, então as macros ficam normais, né? Não muda nada no funcionamento antigo da macro. Só adicionou os parâmetros para você definir cor, tamanho, essa... Perfeito. Dá para definir também o tamanho da caixa, deixar ela menor, maior? Tem, porque a gente tem um parâmetro width. Sim, tem aquele tamanho, o parâmetro tamanho, width certo? Pede que você pode mexer em background. Então dá para customizar bastante, né? Beleza. Se você quiser customizar o do script case, esse que a gente colocou nativo, né? Beleza. Se a gente colocar aqui, por exemplo, esse aqui, você quer customizar o botão, a cor do fundo, isso tudo aqui você pode customizar no tema, como a gente estava vendo. Então, a gente adicionou lá no tema uma opção também para você customizar esse novo componente do Sweet Alert. Então, você pode customizar tanto os botões, com um grupo de botões como a gente viu, ou você pode customizar também cor de fundo. Isso daqui vem nativa do script case. Aqui você adicionar com os botões, com as macros, você mesmo pode customizar. Mas as que tem no script case, você pode customizar aqui, ó. Tem a opção Sweet Alert, agora que a gente adicionou, né? Então aqui você pode adicionar, você pode customizar título, cor de fundo, a própria fonte também, né? Então a gente adicionou essa opção aqui para você customizar dentro do CSS das aplicações. Para adicionar na sua aplicação, ou seja, eu já tenho uma aplicação criada, Márcia, como é que eu vou fazer para adicionar? Porque não vai vir, né? No caso, você vem aqui para a parte de
Edição expressa também. A gente adicionou lá, na edição expressa, a opção de você incluir o Suite Alert, né? Então tem aqui, ó, Suite Alert, para você adicionar aí no seu projeto previamente criado. Então, é só ir lá nessa opção, adicionar e sincronizar para você poder utilizar essa opção nas aplicações previamente criadas. Só vai funcionar se tiver com a flag ligada, ok? Tanto a macro, os parâmetros da macro. Se essa flag aqui estiver desligada, a opção não vai funcionar. Então, você pode ligar a flag tanto dentro da aplicação quanto na edição expressa, certo? Ok. Respondendo a pergunta de Celso, dizendo se pode personalizar esse ícone, sim, existe a possibilidade, porque em um dos parâmetros da macro existe o type, que são aqueles 5 parâmetros lá que nós temos, que o Márcio mostrou, que é de sucesso, erro, question, info, warning. Então, esses parâmetros ali você possa estar utilizando e adicionando ele na própria macro.